Orientação da criança. Capítulo 51. Preparo para a escola. Os primeiros 8 ou 10 anos. As crianças não devem estar encerradas muito tempo em casa, nem se deve exigir que se deem a um estudo aplicado antes que se haja estabelecido um bom fundamento para o desenvolvimento físico. Para os primeiros 8 ou 10 anos da vida de uma criança, o campo ou o jardim é a melhor sala de aula, a mãe é o melhor professor, a natureza, o melhor livro. Mesmo quando a criança tem idade suficiente para frequentar a escola, a sua saúde deve ser considerada de maior importância do que o conhecimento dos livros. Deve ser rodeada das condições mais favoráveis, tanto para o crescimento físico como para o mental. É costume enviar crianças muito novas à escola. Exige-se delas estudarem nos livros coisas que sobrecarregam a mente infantil. Tal procedimento não é sábio. Uma criança nervosa não deve ser sobrecarregada em qualquer sentido. O programa da criança durante a infância. Durante os primeiros 6 ou 7 anos de vida da criança, deve-se dar atenção especial a seu preparo físico, em vez de ao intelecto. Depois desse período, se é boa a constituição física, deve a educação de ambos receber atenção. A infância se estende até a idade de 6 ou 7 anos. Até esse período, a criança deve ser deixada como cordeirinho a andar ao redor da casa e nos jardins, na vivacidade de seu espírito, pulando e saltando, livre de cuidados e dificuldades. Os pais, e especialmente as mães, devem ser os únicos mestres dessas mentes infantis. Não devem ser instruídas em livros. As crianças geralmente são curiosas ao aprender as coisas da natureza. Farão perguntas relativas às coisas que veem e ouvem, e os pais devem aproveitar a oportunidade de instruí-las e responder pacientemente a essas pequenas indagações. Dessa maneira, eles poderão tirar vantagem sobre o inimigo e fortalecer o espírito das crianças, semeando-lhes boa semente no coração, não dando oportunidade para o mal criar raízes. O que as crianças necessitam na formação do caráter é a amável instrução da mãe na tenra idade. Lições durante o período de transição. A mãe deve ser a professora e o lar a escola em que cada criança receba suas primeiras lições, e estas devem incluir hábitos de laboriosidade. Mães, deixai que os pequeninos brinquem ao ar livre, ouçam os gorjeios dos pássaros e aprendam o amor de Deus conforme se expressa em suas belas obras. Ensinai-lhes lições simples do livro da natureza e das coisas que as rodeiam. E ao se lhes expandir a mente, podem ser acrescentadas lições de livros e firmemente fixadas na memória. Mas também aprendam mesmo nos primeiros anos a ser úteis. Ensinai-lhes a pensar que, como membros da família, devem desempenhar uma parte interessada e útil em partilhar as responsabilidades domésticas e procurar exercício saudável na realização dos necessários deveres do lar. Não precisa ser um processo penoso. Tal ensino é de incalculável valor para a criança, e esse preparo não precisa ser um processo penoso. Pode ser administrado de tal maneira que a criança ache prazer em aprender a ser útil. As mães podem divertir os filhos enquanto lhes ensinam a realizar pequenos serviços de amor, pequenos deveres domésticos. Esta é a obra da mãe, instruir pacientemente os filhos, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. E ao realizar essa obra, a própria mãe alcançará inestimável preparo e disciplina. A moral posta em perigo. Não envieis vossos filhos cedo demais à escola. Deve a mãe ser cuidadosa quanto a confiar a formação da mente infantil a outras mãos. Muitas mães acham que não têm tempo para ensinar os filhos, e para vê-los fora do seu caminho e se livrarem do seu barulho e incômodos, enviam-nos à escola. Não somente tem sido a saúde física e mental das crianças postas em perigo por serem enviadas à escola num período precoce demais, mas também elas perdem do ponto de vista moral. Tiveram oportunidades de se familiarizar com crianças de maneiras não cultivadas.
Foram atiradas na companhia dos grosseiros e dos rudes, que mentem, praguejam, roubam e enganam, e que se deleitam em transmitir seu conhecimento do vício aos mais novos quieres. As crianças novas, deixadas a si mesmas, aprendem o mal mais depressa que o bem. Os maus hábitos se harmonizam mais com o coração natural, e as coisas que veem e ouvem na infância e na meninice são-lhes profundamente impressas no espírito, e a má semente semeada em seu jovem coração criará raízes e se transformará em aguçados espinhos para ferir o coração dos pais.